Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, bom dia na graça, na paz e na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma manhã de celebração, de adoração, de gratidão e de aprendizado da palavra de Deus. Eu quero já aproveitar, antes de orar, e pedir a você que já está conosco nesta manhã, para compartilhar o link. Cada link compartilhado, serão mais pessoas alcançadas nesta manhã. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai trazer para nós crescimento espiritual nesta manhã. Então comece aí a compartilhar, a evangelizar os seus contatos, os seus irmãos e amigos, para que todos nós nesta manhã nos reunamos para bendizer o nome do Senhor. Eu quero orar contigo, entendendo que a oração é quem nos move, a oração é quem nos fortalece e, acima de tudo, orando, como diz o meu amigo o bispo Aguinaldo Vieira, orando fica fácil demais. Vamos orar. Pai, nós queremos render graças ao Senhor nesta manhã, por termos o privilégio de acordar e experimentar mais um dia, usufruir deste dia que, assim como o salmista expressara, este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Queremos nesta manhã, Senhor, te agradecer por mais uma oportunidade de vida, de poder deitar, dormir, acordar e ter a convicção que este dia o Senhor cuidará. É o Senhor quem proveu a nós este dia, e se o Senhor proveu a nós, este dia será um dia de bênção. Queremos nos derramar diante do Senhor em gratidão, reconhecendo o teu senhorio, reconhecendo o poderio que há no teu nome, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Pai, nesta manhã, toma-nos nas tuas mãos, direciona a nossa escola bíblica dominical, que seja uma escola discipuladora, seja uma escola do compartilhar da fé, uma escola de comunhão. Abençoa os meus irmãos que já estão conosco nesta manhã, aqueles que ainda se unirão a nós, que nós possamos realmente abrir o nosso coração, a nossa mente, para deixar o Senhor falar da maneira que desejar. Usa, Deus, os meus irmãos que de forma direta e indireta participarão do culto ao Senhor nesta manhã. Conduza, Senhor, esta programação, que teu Espírito Santo seja o condutor, o iluminador das nossas mentes, para que toda palavra dita dos nossos lábios glorifique e exalte o nome de Jesus. Toma a tua primazia. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler contigo, por gentileza, e se você puder abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, lá no livro de Lamentações de Jeremias, Lamentações, capítulo de número 3. É bom começar esta manhã renovando a nossa esperança. É bom começar amanhã tendo esta confiança no Senhor. Lamentações, capítulo de número 3. Leremos a partir do versículo de número 22 ao versículo de número 26. Está assim escrita a palavra de Deus. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Eu quero frisar a palavra esperança. A palavra esperança, ela é uma palavra não passada, mas futura. É esperar em algo, esperar em alguém. Então eu quero pedir a você que nesta manhã você possa, como diz o próprio texto, renovar a sua esperança no Senhor, porque grande é a fidelidade de Deus. Então renove a sua esperança, renove a sua alegria, renove a fé e, acima de tudo, renove crendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós vamos louvar o Senhor. Já convidar aqui os meus irmãos que nos ajudarão no louvor nesta manhã, a minha irmã Alessandra, o meu irmão Alex. Nós iremos louvar a Deus. Enquanto os meus irmãos se preparam aí, eu quero já dar boas-vindas à minha irmã Adriana Farias,
lá do bairro ACM, do bairro César Borges, já sintonizado conosco. Deus abençoe minha irmã Adriana Farias, os seus familiares. Meu irmão Rui Esperidião também já está sintonizado. A minha irmã Paula Oliveira, a minha irmã Rita Santana também já está conosco, e a minha irmã Leidiane Alves. Deus abençoe os meus irmãos e que nós possamos adorar o Senhor nesta manhã, tendo a consciência que temos esperança renovada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos louvar o Senhor. Amém. Aleluia. Esse é um tempo de santificação. Nós precisamos entregar o nosso melhor ao Senhor e nos santificar todos os dias, porque só assim nós veremos a Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Nós queremos, Senhor, tu és nosso bom perfume. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por
eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Nós queremos, Senhor, nós queremos te conhecer, Senhor, e prosseguir em te conhecer. Nós queremos, Senhor Jesus. Aleluia. Ele é grande, grande é o Senhor. E Ele é digno de todo o nosso louvor. Por isso, louve o Senhor, adore o seu nome. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nos demos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
a grandeza do Senhor. Nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos reveste da sua sabedoria e do seu poder. Dá também a Cláudia, a minha irmã Débora Andrade, o meu irmão Zenon, nosso guitarra Zenon, meu irmão Edilson Ribeiro, Paula Oliveira, Paula aqui muito feliz, meu primo Alex é uma bênção, olha aí, Deus abençoe Paula, é um prazer tê-la conosco também nesta manhã. A minha irmã Rita Santana também cultuando ao Senhor conosco, a minha irmã Wanda, Wanda Santos também já sintonizada, e a minha irmã amadinha Manuela Araújo, essa potência da igreja de Moriá. Manuela é uma potência na nossa igreja, como diz a minha irmã Érica, a chefona está aí, viu? A chefona chegou, então, a respeito à autoridade, como diz Érica. É um prazer ter os meus irmãos cultuando ao Senhor conosco. Deixe-me dar alguns avisos rápidos para que nós possamos também iniciar a nossa IBD, a nossa classe. Lembrar os nossos irmãos, estamos cumprindo um decreto municipal, e até o próximo dia 7 de junho, o próximo final de semana, o decreto rege que o toque de recolher será às 20 horas. Então nós vamos continuar com nossos horários programados, hoje à noite, 18h30, tá bom? Hoje à noite iremos falar sobre família, tendo em vista que hoje encerra-se o mês da família, o mês de maio. Nós batistas brasileiros e também a Aliança Mundial tiramos o mês de maio para falar de família. Tínhamos alguns planejamentos, algumas programações neste mês, mas Deus, tendo a sabedoria de tudo, aprove não poder acontecer as nossas programações, mas nós cultuamos ao Senhor. Iremos falar de família hoje à noite. Eu quero pedir a você, para que você possa convidar alguém para cultuar o Senhor conosco hoje. Iremos aprender por que nós não conseguiremos viver sem família. É isso mesmo. Deixar claro de que nenhum ser humano conseguirá viver sem ter uma família. Nós não conseguimos viver sós, isolados, e nós não conseguiremos viver se nós não tivermos uma família. Então, quem sabe você está aí com esse pensamento de que quer viver sozinho, quer se isolar. Eu quero trazer à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, a importância de estarmos em família. Então, hoje à noite, eu quero pedir a você, para que você possa compartilhar aí o link, clicando lá no sininho, seguindo a nossa página da nossa Igreja Batista Moriá, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Tenho certeza que a palavra vai falar ao meu e ao teu coração. Lembrar também que na próxima quarta-feira, tendo em vista, Jonas, que o comércio já retoma as suas atividades, o culto será às 19 horas, Então, na quarta-feira, graças a Deus, o comércio de Piauí começa já a partir de amanhã a abrir suas portas, com cuidado, com precaução, mas graças a Deus, porque nós precisamos que a economia retome as suas atividades, e amanhã, para a glória de Deus, o nosso comércio volta a atividades normais, embora com algumas restrições de horários, mas vai abrir as portas, e nossos irmãos irão trabalhar, e Deus irá prover as nossas necessidades. Por isso, quarta-feira, às 19 horas, tá bom? Eu aguardo você aqui, se o Senhor nos permitir, para que nós possamos cultuar o nome de Jesus e celebrarmos a Ele, porque Ele é um Deus que cuida de nós. Dá também boas-vindas à minha irmã Ceilma, ao meu irmão Luiz, a Gustavo, que também já estão conosco, sintonizados. A minha irmã Mili Silva é a irmã da nossa irmã Gislaine, do nosso irmão, conta aí o nome dele, Alex, que eu esqueci aquele nomezinho dele, rapaz. Nosso irmão Zé Bonitinho. Não é isso não, tá bom? Nosso irmão Gilmar. Deus abençoe meu irmão Gilmar, irmã Gislaine, essa família abençoada, que tem sido bênção também em Moriá. Dar as boas-vindas também a os meus irmãos lá do bairro César Borges, ao meu irmão Edmilson, Binho, que também está sintonizado, nos ouvindo, a irmã Marilene Oliveira, já também ligado com a sua família, cultuando ao Senhor conosco. Mandar também umas boas-vindas, um abraço aí ao meu irmão Gaso, locutor. Pensa numa voz poderosa, é Gaso, viu? Gaso tem uma voz forte. Deus abençoe os meus irmãos. Lembrando a você
que nós estamos estudando as cartas paulinas nesse trimestre, e hoje precisamente iremos aprender um pouco mais sobre Efésios, né? No capítulo de número 4, será a nossa lição de hoje. Estamos aprendendo muito com as cartas de Paulo às igrejas lá próximo ao mar Mediterrâneo. Hoje iremos aprender um pouco sobre Efésios capítulo 4, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar também ao nosso coração, trazer esclarecimento acerca daquilo que nós precisamos agir para colocar em prática no nosso cotidiano diário da fé cristã. O tema hoje é o desafio da unidade em Cristo. É isso mesmo. O desafio da unidade em Cristo. É desafiador neste século 21, a igreja pós-moderna, contemporânea, a igreja que busca se atualizar de forma na tecnologia, a igreja que é composta de várias pessoas com suas culturas, com suas maneiras de agir. Tem sido um desafio que o corpo esteja realmente unido, membros de diversas formas, culturas e pensamentos, ter a unidade. Então hoje, com certeza, a lição será esclarecedora para nós. Como manter uma igreja composta com tantos membros de várias culturas, pensamentos diferentes, e essa igreja tornar-se uma igreja unida. Então, convide alguém para compartilhar aí, para que alguém possa juntar-se a nós nesta manhã, e lembrando a você que você pode participar da lição, tá bom? Você pode dar a sua sugestão, o seu ponto de vista, você pode discordar, né, daquilo que vai ser dito, porque estamos em uma escola, e eu sou professor, como profissão, e por ser professor eu gosto que meus alunos discordem, mas discordem dando o seu ponto de vista. E como nós estamos em uma escola bíblica, nós precisamos ter respaldos bíblicos para aquilo que nós discordamos. Então, aproveite esta manhã e junte-se a nós nessa escola e vamos juntos, né, aprender acerca desse desafio da unidade em Cristo, de sermos um, mesmo sendo vários membros, sermos um só em Cristo Jesus. Mas antes disso, nós vamos louvar, tia Lê, né, Alex? Vamos louvar mais um louvor ao Senhor, mais uma oportunidade para os meus irmãos já se achegarem aí. Enquanto nós louvamos, você compartilha o link, você segue a nossa página, você clica lá no sininho e você pode evangelizar compartilhando o link com os seus contatos, tá bom? Lembrando também aos meus irmãos, ainda estamos na nossa campanha, né, solidária de distribuição de cestas básicas na nossa comunidade. Deus tendo dado graça, nós estamos abençoando famílias que estão passando por necessidade. Então você pode pegar a sua semente e semear, multiplicar a sua semente, doando 1 quilo de alimento, trazendo aqui à casa do Senhor, ou entregando para os nossos irmãos, e nós vamos montar cestas básicas para abençoar a nossa comunidade. E eu quero reforçar isso, as cestas básicas não são apenas para membros da igreja Moriá, nós abençoamos a comunidade em geral, entendendo que todos nós necessitamos desse cuidado. Então você pode abençoar, sendo bênção, multiplicando a sua semente, trazendo seu quilo de alimento, trazendo a sua oferta, devolvendo o seu dízimo, para que nós continuemos sendo bênção no bairro e na cidade onde nós estamos inseridos. Vamos louvar o Senhor, porque louvar a Deus é bom demais. Mais que a neve eu quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou
seja esse sim o nosso desejo, da santidade, da busca de Deus, estarmos mais próximos do Senhor. Alguns irmãos estão aqui comentando acerca do áudio, que está um pouco baixo. O nosso técnico aqui de sonoplastia manda avisar aos nossos irmãos que isso é a configuração de cada um do celular. Então, se você puder pegar um fone de ouvido, você vai ouvir com mais qualidade, tá bom? O som, porque o celular varia de configurações. Então, um está alto, outro está baixo. A melhor forma de você ter um som de qualidade é você estar com fone de ouvido, tá certo? Então, coloque o fone de ouvido e você vai ter um som com mais qualidade. Ontem mesmo eu tive essa experiência prática minha. Ontem, no Mais Intimidade, eu não estava conseguindo ouvir alguns instrumentos, por exemplo, o baixo. E aí eu mandei uma mensagem para o meu sonoplasta: pastor, coloca o fone de ouvido, você vai ouvir o baixo. Coloquei o fone e olha, um som de qualidade, tá bom? Então fica aí essa dica para você, né, que está nos abençoando, informando que o som está um pouco baixo. Então, isso devido ao seu celular, configuração de áudio, tá bom? Então você pode, né, pegar um fone aí, para que você ouça com qualidade essa voz grave do nosso irmão Alex, né? Não a minha, de Alex, a minha não. Mas é isso, irmãos, nós vamos nesta manhã estudar um pouco da palavra de Deus, e eu quero pedir a você, para que você possa já abrir a sua Bíblia na nossa lição de hoje. A nossa lição está baseada num livro, na carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Éfeso. Traduzindo em miúdos, Efésios, o capítulo 4 será a nossa lição de hoje. Efésios, capítulo de número 4. Abra aí a sua Bíblia já, por gentileza, para que nós possamos juntos aprendermos desta palavra. Efésios, no capítulo de número 4, será a nossa lição de hoje. O versículo de número 13 será o texto áureo. A ideia central que iremos trabalhar no texto de hoje, Efésios capítulo 4, o versículo de número 13. Está assim escrito: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vou repetir: até que todos cheguemos à unidade da fé, união, fé, do pleno conhecimento, do total conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, ou seja, um adulto, conhecedor, maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pai, a Tua palavra é a nossa regra de fé. A Tua palavra é quem nos norteia, como nós devemos caminhar, agradando ao Senhor e buscando, ó Deus, caminhar em direção ao céu. A Tua palavra é a revelação de Deus, mesmo neste tempo de tantas revelações humanas. A Tua palavra é luz, é lâmpada, a Tua palavra é bússola, mas a Tua palavra também é a Tua voz, é o próprio Deus falando conosco. E que nesta manhã não seja diferente. Pai, a Tua palavra por si mesma não volta vazia. Nós rogamos a iluminação, instrumentalidade do Senhor, para que a Tua palavra encontre guarida e transforme em nós aquilo que ainda precisa ser transformado. Muito obrigado por Tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo em que são identificados vários tipos de denominações, e aí representadas, intituladas como igreja. São vários tipos,
Dentre elas tem as igrejas históricas, com características conservadoras, igrejas contemporâneas, que buscam talvez um programa novo, culto e programa inovadores, buscando interação com as tendências deste século 21, igrejas renovadas ou carismáticas, que dizem viver na busca de experiências crescentes de avivamento, igrejas abertas que buscam, no equilíbrio entre as tendências, um estilo novo para conviver com as diferenças. Uma razão apresentada por Jesus Cristo para que as igrejas se apresentassem vitoriosa foi a unidade. Estamos em um tempo em que necessário é uma reflexão de que qual tipo de igreja eu estou sendo, ou qual tipo de membro eu sou dentro de várias igrejas. Paulo começa o capítulo de número 1, trazendo uma palavra muito interessante. O capítulo 4, versículo 1, ele diz: portanto, eu, Paulo dizendo, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Paulo começa se apresentando, dizendo que ele está preso porque realmente estava, mas não apenas preso em físico, em um ambiente físico, mas ele se apresenta como alguém preso no Senhor, alguém que tinha compromisso, que fechou, como diz os jovens, está fechado a sua vida com Cristo. E Paulo usa a palavra digno, e a palavra digno traz uma ideia de uma balança, onde há um equilíbrio entre a vida de Deus e a nossa vida. A vida de Deus e a nossa vida precisam todos os dias serem analisadas. Como é que é a vida de Deus? A vida de Deus em mim. Como está essa minha busca? Eu sou digno ou estou me tornando digno? A igreja, que somos nós, Paulo descreve aqui com duas características: é um só povo, judeus, gentios, uma família de Deus e um povo santo. É o que Paulo vai tratar no capítulo 4. A igreja é um povo só, por mais que venha de várias formas. Por exemplo, se você olhar aqui, e você pode perceber, olhar para o pastor Dai e olhar para Alex, vai ter várias diferenças. Pastor Dai, 1 metro e alguma coisa, 1,60 m e pouco. Alex quase 1,80 m, né? Pastor Dai faltando cabelo, né, no telhado. Alex aí todo chique, cabelo, cavanhaque. Diferenças. E somos membros do mesmo corpo, membros da mesma igreja. Alex com a sua ideologia de pensamento e o pastor com a sua. Então, Paulo começa a tratar dessa unidade, trazendo dentro da perspectiva de que nós não somos iguais. Todos nós, enquanto igreja, temos membros de diversas formas. Mas Paulo deixa claro de que esta igreja é um só povo e de que essa igreja é um povo santo, distinto, separado do mundo secular. Então Paulo trata exatamente nesse capítulo 4 acerca da unidade dos crentes, dos membros da eclesia, da igreja, dos chamados para fora, daqueles que são diferentes, mas que têm um mesmo objetivo. Paulo vai falar acerca da unidade. E aí ele começa, o autor da lição começa a destrinchar alguns tópicos. E o primeiro tópico acerca desse desafio, o desafio da unidade, está no fato de um andar digno. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno. Paulo vem
tratar basicamente do que deve ser o andar da igreja. E Paulo aqui fala de unidade e não de uniformidade. Isso é interessante porque unidade vem de dentro. Unidade é uma graça espiritual, enquanto uniformidade é o resultado de uma pressão de fora. Esclarecendo, Paulo trata de unidade. Não está dizendo aqui que todos nós temos que pensar a mesma forma. Todos nós temos que vestir da mesma forma, torcer para o mesmo time. Até porque torcer para o Flamengo, pelo amor de Deus, né, Manu? Nós somos vários membros, com vários pensamentos. Há em nós o mesmo objetivo, servir a Cristo, mas não necessariamente uniformidade. Esta unidade não é externa nem mecânica, porém ela é interna, ela é orgânica. Paulo usa mais uma vez a figura do corpo para descrever a unidade. E é necessário entender que essa busca pela unidade é buscar em Deus, é a dignidade de nosso viver, é a vida digna que depende das nossas escolhas. As nossas escolhas, elas revelam o nosso caráter. O mais importante numa pessoa não é onde ela vai, quando ela é obrigada a ir a um lugar, mas onde ela vai, quando pode ir e onde quiser. É decisão, é escolha. Hoje não, mas há alguns anos atrás havia uma disputa dentro dos nossos arraiais evangélicos. Os nossos irmãos conservadores que amam, e eu também amo o cantor cristão, por exemplo, que é algo simples, mas que demonstra essa diferença. Alguns gostavam do cantor cristão e outros não. Daí então criou o ministério de louvor da igreja. E agora esse ministério de louvor precisa agradar, como diz o jargão, a gregos e a troianos. Eu não posso mais cantar apenas os corinhos que alegram os jovens, porque a igreja, ela é composta de membros que amam o cantor cristão. Observe a uniformidade da igreja. Eu venho de uma igreja conservadora, me converti numa igreja que nem instrumento tinha. E lembro-me também da nossa primeira luta para comprar um violão. E nós ouvíamos, para quê? Se nós, quando evangelizamos vocês, nem microfone nós tínhamos, e vocês foram alcançados. Isso traz, meus irmãos, esse desafio da unidade, de que nós não somos uniformes, nós não temos a mesma forma, e é isso que Paulo quer trazer ao nosso entendimento. Essa nossa unidade em Cristo, ela vai acontecer quando as nossas escolhas refletirem verdadeiramente a nossa vida digna diante de Cristo. A vida digna depende das nossas influências. As influências são inevitáveis e duráveis. As qualidades morais, a imagem moral de Cristo em nós, são aqueles poderes que podem preservar a unidade em Cristo. Somos diferentes, mas temos algo que nos une: o andar digno diante do Senhor. A comunidade pode perceber isso em nós. A comunidade pode perceber de que nós somos diferentes no aspecto de vestes, do ouvir música, da maneira como a liturgia acontece, mas a nossa vida digna, correta, demonstra Cristo. Tive uma experiência, uma época em Jequié, fomos fazer uma visita a um pastor amigo nosso que estava internado, e fui com alguns pastores mais conservadores, com mais tempo de ministério, e um deles até de paletó estava, gravata, não é? Fomos em um carro só, e eu estranhei assim,
todo mundo lá de social e eu esporte, né? E aí chegamos na recepção do hospital, a moça nos atendeu, e aí os pastores logo falaram no que iriam fazer visitas, mostrar a sua credencial. E aí a moça já olhou, pastor fulano, pastor ciclano, aí perguntou, e você é quem? Aí eu, pequenininho assim também, peguei minha carteirinha, mostrei, sou pastor lá em Piauí e tal. De repente alguém que está lá dentro me conheceu, pastor Dai, lá de Moriá. Aí a pessoa, tu conhece de onde? Do congresso, pregou no congresso aqui em Jagaquara. Algumas pessoas nos olham e começam a ver em nós, talvez, o olhar errôneo, porque não é o paletó e a gravata que diz que é pastor, não é a saia longa que diz que você é cristão ou não, mas é sim a sua vida digna para com as pessoas. É lógico de que nós devemos nos portar da melhor forma possível, mas Paulo começa destacando de que nós precisamos andar de modo digno. E a primeira pergunta, nesse mundo de desafios, de tantas igrejas, tantas congregações, tantas denominações, tantos arraiais evangélicos, a pergunta é: como estamos andando? A minha maneira de andar dignamente reflete Cristo para as pessoas? Nós precisamos entender isso, que a nossa maneira digna vai demonstrar quem somos, independente do que estivermos vestidos. É lógico de que você não vai escandalizar nas suas vestes, mas a maneira como você anda, se porta, demonstra a sua dignidade. E o autor da lição diz que o andar está expresso em nossa atividade. Tudo o que fizermos precisa ter dignidade. Foi esse o chamamento de Paulo à igreja que está lá em Éfeso. Olha, eu estou preso, mas preso no Senhor. Eu quero pedir a vocês que andem de modo digno para o chamado que vocês receberam. E isso chega a nós. Nós temos um chamado para sermos discípulos, multiplicadores, anunciadores do reino de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos portar dignamente. Diante do desafio da unidade em Cristo, porque não é uniformidade, nós somos vários membros, mas um só corpo. Nessa uniformidade, o que traz a unidade para nós é a maneira como andamos. E aí o autor da lição prossegue, trazendo um segundo tópico, e ele diz que o desafio da unidade está na compreensão de que ela pode ser vivida em meio à diversidade. Olha aí, primeiro a unidade para andar de forma digna. Agora a unidade pode acontecer e deve ser vivida na diversidade. Imagine a Alex de que Moriá, na sua membresia por total, fosse todos como Alex. Seria bom, Alex? Nós deixaríamos de aprender na diversidade do outro. Imagine se Moriá pensasse da mesma forma que o pastor Dai pensa. Perderíamos experiências de outros irmãos. Essa diversidade deve produzir a unidade. Aí o versículo 11 do capítulo 4 está assim escrito: e ele quem? Deus, próprio Cristo, designou uns como apóstolos, outros como profetas,
outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Eu não vou me deter na questão da funcionalidade, a função pastor, tal, não é isso. O que eu quero trazer e o que o autor me dá nessa manhã é essa variedade, essa diversidade de funções, de atribuições, de mentes, de pessoas, essa diversidade que pode e deve promover a unidade. Paulo move daquilo que todos os cristãos têm algo em comum. E o que deve haver nessa unidade é o princípio de quem estamos fundamentados. Os dons são dados para unir, para edificar a igreja. Os dons são habilidades dadas aos crentes para que Deus e aos irmãos, de tal modo que Cristo seja glorificado e os crentes sejam edificados. Essa diversidade não é para espantar, é para unir. Imagine se os nossos irmãos que amam o cantor cristão deixassem a igreja porque não se o cantor cristão na igreja. Imagine se os nossos irmãos que são adeptos do louvor moderno deixassem de congregar porque se canta a música do cantor cristão na igreja. Imagine se os irmãos que não concordam com algumas coisas modernas, brincavam agora pela manhã como experiência, né? Eu quero citar aqui e expressar o amor à nossa irmã Marlene. Se porventura, agora não, mas anos atrás, Marlene chegasse aqui, Jonas, e visse aquele túnel aqui em cima, tu ia ver o teu. Mas Marlene aprendeu. Marlene, que era e é conservadora, tem demonstrado essa diversidade. Por exemplo, a irmã Marlene Vieira de Araújo foi a primeira pessoa a se prontificar para os PGMs. Quem diria, né, Manu? Que há anos atrás Marlene ia querer liderar PGM, porque essa diversidade dentro da igreja não é para espantar, é para unir. Ser diferente é belo e atrativo, ser igual e fazer tudo igualmente perde um pouco a graça. E nós éramos assim. Nós tínhamos que seguir uma liturgia, desde a leitura bíblica até as músicas cantadas. Congreguei em uma igreja em São Paulo por 7 anos, e quando nós começamos ali a montar um grupo de jovens naquela igreja, fomos fazer uma peça em uma igreja batista de outro bairro, mas muito rígida, muito conservadora, uma igreja batista bíblica regular, era batista, bíblica e regular. Quando chegamos lá e nos apresentamos como líder do Ministério de Jovens da igreja, a primeira coisa que o pastor nos pediu foi a programação. O que é que vocês têm aí para fazer? Deixa eu ler tudo, porque se não se igualar a nossa doutrina, não vai apresentar. Ou seja, tem que caminhar conforme aquilo que nós pensamos. Meus irmãos, ser igual perde a graça. Ser igual, nós perdemos a oportunidade de crescer, de aprender. E é isso que Paulo quer trazer. Olha, foi designado, cada um tem a sua função, a sua maneira de lidar. Pastor Dai age assim, prega desse jeito. Tem pastores que pregam de outras formas. Aí eu não vou ouvir o pastor Dai porque é um pastor jovem. Há quem diga, né, depois dos 40, mas ainda é jovem. O Senhor distribui dons, habilidades, interesses diferentes, conforme a necessidade da igreja. O Senhor, Ele faz isso com os talentos, que são dádivas do Senhor na criação.
para a edificação do corpo, edificação da igreja. É na diversidade que o Espírito Santo trabalha, promovendo a edificação do corpo. É nessa diversidade que a unidade acontece. Cada um faz a sua função, entendendo a missão que tem. Quando se faz a sua função, entendendo a missão, e para que a missão é feita, acontece a unidade. A diversidade existe exatamente para que se viva a unidade. É isso mesmo. Não há unidade sem diversidade. A diversidade de dons e talentos faz com que aconteça a unidade, a união, a comunhão. E a comunhão só acontece com pessoas de pensamentos diferentes, ideias diferentes. Mas a unidade está em Cristo. A unidade prevalece porque nós sabemos para quem e o porquê estamos servindo. A minha irmã Débora agradece pela explanação. Você pode contribuir. A minha irmã Benda diz que a mensagem do louvor cantado fala profunda ao coração. A minha irmã Gelma Borges, minha conterrânea, que mora em São Paulo já há muitos anos, pede Deus abençoe o nosso ministério. Muito obrigado, minha irmã, ore por nós. É um prazer tê-la conosco nesta manhã. O meu irmão Josafá também dá graça aí para nós, graça e paz. Amém, meu irmão, Deus abençoe. Meu irmão Alberto também presente conosco nesta manhã. Olha quantos irmãos estão conosco nesta manhã. São Paulo, Itaquaquecetuba, quase eu erro o nome. Vários lugares, aqui de Piauí, várias igrejas que param, irmãos de outras denominações que param para nos ouvir, para trazer também a sua contribuição. Isso é diversidade. Diversidade que produz unidade. Sem diversidade não existe unidade. E aí passa a ser uniformidade. Por isso, viu, tia Lê? Que tia Lê, como uma boa costureira, qualquer coisa, procure o ateliê da Lê. É por isso que usa-se o nome uniforme. Por que uniforme? Porque são todos iguais. A irmã Gislaine colocou domingo passado, como eu queria vestir aquele uniforme da MCM para cantar aí em cima. São as mesmas coisas, a mesma cor, mas onde há diversidade, não há uniformidade. Tamanho diferente, né? Isso, muito bem. Então não é totalmente a uniformidade, né, tia Lê? Costureira já. Por quê? Porque isso não faz parte do desafio de sermos um. O desafio de sermos um é sermos um em meio às diferenças. O desafio de sermos um é sermos um em meio a tantos pensamentos diferentes. Aqui nós temos irmãos que amam o cantor cristão, irmãos que amam a harpa cristã, irmãos que gostam do inário cristão para o culto, irmãos que gostam do ministério de louvor, outros que preferem voz e violão, a capela, o quarteto, o coral. São diversos. E essa diversidade traz a unidade quando eu paro para ouvir os meus irmãos. Como é bom ouvir a irmã Valda cantando na igreja. Conservadora, há muito tempo no evangelho, mas vem aqui e canta. E até pede para o menino tocar para ela. Olha, a música é essa aí. Interessante. Isso é diversidade, que produz unidade. O que nós não podemos, meus irmãos, é perder de vista isso. Nós somos um em meio às diferenças. Somos um em meio a tanta diversidade de pessoas que congregam conosco. E aí o autor prossegue nesse desafio de tratar dessa unidade
entendendo que essa unidade, ela deve prevalecer mesmo em meio à diversidade, entendendo que todo cristão possui um dom, e de que existe grandes variedades de dom, e de que é o Senhor quem é glorificado na distribuição e na prática desses dons. O desafio da unidade está no fato de andar dignamente. O desafio da unidade está na compreensão de que nós podemos viver em unidade em meio à diversidade. O desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo. E aqui entra realmente o motivo dessa diversidade produzindo unidade. A irmã Cláudia diz que ela entende que somos todos diferentes, mas sinceramente às vezes unidos e sem unidade, sem pensamento de Cristo, sem foco. E nas diferenças precisamos manter o foco em Cristo, pensar os pensamentos de Deus. É isso mesmo, irmã Cláudia. Na verdade, quando nós queremos essa unidade sem que haja a diversidade, queremos apenas do nosso jeito. E se eu quero do meu jeito, não é unidade. Se eu quero que aconteça como eu penso, não é unidade. Porque quando eu quero que a coisa seja como eu planejo, eu estou dando as regras. Então, às vezes, estar unido sem unidade é estar unido, mas sem querer exercer a diversidade. Verdadeiramente é nas diferenças que a unidade acontece. Quando estamos em Cristo, somos diferentes, mas Cristo, como você disse, é o nosso foco. Como escreve lá o autor aos Hebreus, olhando para Ele, para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Nessa nossa diversidade, nessas nossas diferenças, Cristo deve ser o alvo. Cristo deve ser verdadeiramente o foco da unidade. E nós precisamos fazer isso. Somos diferentes, mas em Cristo nós somos um. Deve ser a nossa motivação. E a estatura de Cristo é que deve ser o exemplo. Eu não posso buscar a unidade do corpo, que contém vários membros, apenas olhando para o líder, para o pastor. Quando essa pandemia começou a aparecer aqui em nossa cidade, nossa Bahia, nossa região, a minha irmã Marlene, mais um cito o nome da irmã Marlene como exemplo, disse: o que o pastor falar, eu vou seguir. Eu vou para a igreja e o que o pastor falar, eu vou seguir. Isso é bom como liderança? Sim, é ótimo. Você ter liderados que ouvem a voz do seu pastor. Por outro lado, isso não pode ser a forma basilar, o alicerce das nossas decisões. Porque a nossa estatura, o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo é Cristo. Então, nessa nossa diversidade, Cristo deve ser o nosso exemplo. O versículo 13, que é o texto áureo da lição, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. O vigor espiritual consiste em buscar essa plenitude, esse vigor consistente, duradouro, é inegociável. E ele é fruto de uma maturidade cristã.
Essa maturidade está basilada em Cristo. O nosso alvo é o crescimento espiritual. Cristo é a nossa vida, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso alvo. Dever imitar a Cristo e chegar à sua semelhança deve ser a nossa busca na diversidade. O grande erro nosso está em sermos diversos e nos buscar exemplo também em pessoas diversas. O nosso grande erro está nessa nossa diversidade e esquecermos-nos que o nosso maior modelo e exemplo é Cristo. A nossa maior necessidade nesse desafio da unidade é ter Cristo como exemplo. É por isso, meus irmãos, que nós temos experimentado nos nossos dias pessoas que não se submetem mais às lideranças, pessoas que não conseguem fixar os seus pés em um ministério, em uma denominação, em uma comunidade de fé, pessoas que não conseguem passar um ano congregando em um lugar, e surge algo novo ali, corre atrás, surge algo ali, surge alguém diz que é profeta, e aí corre. Sabe por quê? Porque nessa diversidade, o nosso modelo não tem sido Cristo. Sabe, irmã Cláudia? Porque às vezes estamos unidos sem unidade por causa disso. Nós estamos buscando exemplos e esquecendo que o nosso maior exemplo é chegar à unidade da fé, unidos pela fé, no conhecimento do Filho de Deus, a estatura plena de Cristo. Então Cristo é sim o nosso modelo. A igreja impõe aos seus membros nada menos que a meta da perfeição. Precisamos ser um reflexo do próprio Cristo. Um crente é alguém que em Cristo vive de novo. Um crente, um cristão, é alguém que está em um meio de diversos pensamentos, pessoas de várias formas físicas, atitudes, mas que o seu maior modelo de maturidade se evidencia num pleno conhecimento de Jesus, não em coisas inúteis e sem valor. Nós não podemos mover a nossa fé por coisas pequenas. Lembro-me, eu gosto de contar isso como experiência, porque você começa a aprender. Quando eu assumi a igreja batista lá em Algodão como vice-moderador daquela igreja, primeiro vice-presidente da igreja, a igreja não tinha pastor, eu jovem, e me indicaram o meu nome para concorrer, para ser vice-moderador da igreja. E aí, na ausência do pastor, quem assume é o vice-moderador, e eu tremia a base, minhas pernas tremiam, porque o meu amado irmão, que está lá em Algodão até hoje, liderou por 36 anos aquela igreja, e eu vi a PIB em Algodão crescer, eu fui alcançado pelo empenho, pelo esforço, mas chegou um momento que você agora é chamado para fazer isso. E um certo dia eu decidi, assim, em reunião com o líder da igreja, irmãos, vamos sentar aqui, tomar algumas decisões, e eu pedi que nós tirássemos uma mesa que tinha lá embaixo, na parte de baixo da igreja, a plataforma, onde tinha um púlpito, louvor, embaixo uma mesa. E como o espaço lá da igreja era pequena, eu disse, irmãos, vamos tirar essa mesa aqui para dar mais espaço, para a gente poder cultuar com mais espaço, para os irmãos virem aqui à frente com mais alegria, ter espaço para ficar aqui em cima. Quando chegou ao ouvido de alguém, nós iríamos tirar aquela mesa, imagine, meu irmão, como foi a situação. Um simples tirar de mesa, porque eu via que a mesa ocupava o espaço lá embaixo, rendeu
muitas coisas. Às vezes, a nossa unidade, ela não acontece na adversidade, porque nós estamos nos voltando para coisas sem valor, pequenas, inúteis, e esquecendo-nos de que o mais importante é revelar Cristo a outras pessoas. Há quem diga que a igreja do passado reuniu uma assembleia para escolher a cor que pintava, e um grupo queria verde e um grupo queria amarelo. Vamos votar. Como um bom batista, a maioria ganhava. E aquele grupo que queria verde ficava emburrado até o ano seguinte para concorrer de novo para a pintura. Nós perdíamos, meus irmãos, a oportunidade de nos unir. Hoje, graças a Deus, que nós não precisamos, né, Manu? Colocar na assembleia para pintar a cor da igreja. A gente tem um projeto, monta um projeto, aqui, irmãos, está aqui o projeto é esse. E aí os irmãos abraçam. Lembro muito bem quando nós decidimos mudar nossa, mudar, em frente da igreja, pintar a nossa fachada, vai pintar que cor, como é que vai ser isso aí? Monta um projeto aí, montamos um projeto, procuramos alguém, o cara deixou prontinho, a cor vai ser assim, irmãos. Vai ficar lindo. Ninguém disse nada. Está lá pintada a igreja, a fachada nova. Alguns reclamaram porque foi alto o valor, mas quando terminou, que coisa linda. Nós perdemos a oportunidade, meus irmãos, de nos tornar unidos por discussões pequenas. Usa bateria, não usa bateria. Canta de calça ou sem calça? Você não está sem calça, né? Né? Às vezes nós perdemos tanto tempo com coisas supérfluas, que nós pensamos que é certo ou que é errado, e esquecemos que a nossa unidade, ela tem Cristo como exemplo. E aí eu busco rapidamente alguns exemplos de Cristo. Me detenho agora para aquela mulher que foi pega em adultério. A lei dizia isso, a lei de Moisés diz isso, e aqueles que eram religiosos queriam apedrejar porque a lei dizia, e aquela mulher ia ser morta, e de repente, para a alegria dela, o pessoal a leva perto de Jesus, Cristo, modelo na nossa unidade. Os religiosos querendo pegar Jesus em uma falha, disse: olha aí, ó Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deve morrer apedrejada. E tu, o que é que dizes? Imagine ali, meus irmãos, aí minha mente vai longe, aqueles religiosos, eu quero ver agora o que ele vai fazer. Vamos matar essa mulher. E aí Jesus olha, depois do contexto, né, ele está ali escrevendo e tal, pensando, diz: muito bem, palavra minha, viu, grifo meu, muito bem, a lei de Moisés diz isso. Agora, se vocês que estão aí querendo cumprir a lei, nunca erraram, vamos lá, joga pedra. E aí eu imagino aqueles líderes religiosos pensando: rapaz, se nós jogar a pedra nela porque ela errou, a pedra vem para mim porque também eu erro. E diz o texto de que Jesus olha para aquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que em meio a tantas diferenças, quando nós conseguimos abraçar uns aos outros, o nome de Jesus é exaltado. Quando Cristo é o modelo da nossa unidade, eu não digo: eu não vou com a cara daquele irmão. Como isso dói em Cristo, quando alguém expressa, até usa um jargão: meu sangue não bateu. Não existe isso, meu irmão. É porque na verdade nós não estamos prontos para viver essa diversidade.
Agora se coloque no lugar daquele irmão também, que você às vezes faz que não vai com a cara. É nessa nossa diversidade que nós precisamos nos tornar um. Maturidade não é segundo o meu padrão estabelecido ou de qualquer outro padrão. Não é maturidade para atender às minhas expectativas. A maturidade que o texto diz aqui não é da minha maneira. A maturidade aqui é segundo a medida e a estatura plena de Cristo. É chegar ao tamanho completo de Jesus. E isso deve ser a maneira de servirmos. O ideal de ensino de Paulo não é para alguns, mas para todos nós. A maturidade traz ânimo e vigor no corpo e na vida do crente. Se tivéssemos oportunidade, e teremos, eu vou focar mais nesse tema em nossas mensagens, porque no tempo em que vivemos hoje, tem faltado unidade. Por que tem faltado unidade? Porque eu quero que a unidade seja conforme o meu padrão, que eu vejo que é a verdade. Eu quero que a unidade aconteça da maneira que eu penso, não da maneira que Jesus expressa. Uma honra, o meu irmão Jô da ABB, o vereador, diz aqui: não julgues para que não seja julgado. O nosso Deus é maravilhoso. Obrigado, meu irmão Jô, por sua audiência conosco aí, cultuando ao Senhor conosco. A minha irmã Gelma expressa aqui que mora em São Paulo há 25 anos e lembra demais da Igreja Batista lá em Algodão. Sempre foi da Assembleia, mas nunca deixou de visitar os irmãos da Batista. Unidade, diversidade, mas acontecendo a unidade. É assim mesmo, irmã Gelma. Nós somos um quando Cristo é o nosso alvo maior. Chegou aqui o nosso irmão, profeta Luiz, nosso segundo vice da nossa igreja, presidente da Igreja Batista Moriá, líder de excelência. A irmã Débora diz que em Cristo somos um só, dependente das nossas diferenças. E aí o autor conclui com mais um tema, dizendo que o desafio da unidade consiste em promover a maturidade cristã. Por quê? Porque crescer aqui traz ideia de ânimo, fervor. Crescer é tudo que você precisa pensar. Não crescer apenas no conhecimento secular, mas crescer no conhecer de Cristo. Crescer em tudo é deixar a infantilidade, a fragilidade de uma criança e alcançar a fase adulta, para no trabalho desenvolver força, vigor, coragem e iniciativa. É por isso que Paulo, nos versículos 15 e 16 diz: pelo contrário, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O desafio dessa unidade é crescer em Cristo, é ter maturidade cristã. E aqui crescimento não é retratado com anos que frequenta templo. Como nós temos, como diz o meu pastor amigo, pastor Uziel, diz, como nós temos, perdão pela expressão, mas crentes que têm trocentos anos na igreja, que não cresceram na maturidade cristã.
ainda são crianças. Por qualquer coisinha se emburra, fica emburrado. Raquelzinha, lá em casa, quando pede algo e não tem, sai de baixo. E Raquel fica nervosa, e Raquel grita, e Raquel chora, porque Raquel quer que façamos a vontade dela. E eu falo, aqui nem assim não, minha filha, espera aí, não vai ter, e se começar a chorar, vai apanhar para chorar mesmo. Irmãos, como nós temos tido crentes imaturos, mesmo nesse nosso tempo de tanta diversidade, que por qualquer coisinha fecha a cara, mostra o bico, aí fica zangadinho, e aí começa a falar para o outro irmão, foi isso, foi aquilo, foi fulano, foi ciclano. Nós precisamos crescer em tudo, em Cristo que é o cabeça. E quando eu cresço em Cristo, eu cresço com saúde, eu desenvolvo a minha fé, eu vou estar bem ajustado. Em Cristo o crescimento faz com que a igreja tenha ânimo, vigor. Quando nós nos propomos a conhecer, valorizar, divulgar e usar na prática os ensinos de Jesus, a unidade é conquistada e preservada. Como nós precisamos crescer nessa unidade. Como nós precisamos entender que nem sempre o meu jeito de pensar é o que o outro pensa. Mas então, eu preciso pensar como Cristo pensa. Precisamos assumir um compromisso sério com as doutrinas? Sim. Com a maturidade? Sim. Defender a sã doutrina? Sim. Mas precisamos também deixar de sermos crianças e crescermos em Cristo, entendendo que há diversidade no corpo, mas nessa diversidade é que a maturidade e a unidade acontecem. Se alguém ensina uma doutrina que não está fundamentada no ensino de Jesus, não edifica. Por isso, de que a minha maneira de discordar deve ser bíblica. A maneira que eu devo discordar não é porque aqui era assim. Bem, por que aqui era assim? Biblicamente, o que a Bíblia diz? O meu irmão Daniel, outro líder de PG aí, profeta também. Por que profeta, pastor? Porque profeta é quem professa, né? A fé em Cristo. Daniel diz que possamos mostrar o amor na prática. É verdade, Daniel. A prática é a melhor forma de você exalar, como você mesmo diz, que sejamos pessoal, uma turma que verdadeiramente exale o brilho, o cheiro de Cristo. E Zenon parabeniza Jonas, porque o som está perfeito, viu? Bem equalizado. Jonas, cada dia se aperfeiçoando, é isso mesmo. A perfeição vem assim, a gente cresce desse jeito. Os 10 mandamentos, diz Benta, se resumiram em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu entendo que há diversidade, eu vou começar a amar sem apontar. Por fim, unidade realmente é um grande desafio, mas a unidade é um distintivo real do crente. O que há de nós e o que nós precisamos, o que nós temos demonstrado para as pessoas como crentes maduros, o que há de nós identificar como discípulos de Jesus é exatamente
o sermos um, assim como Jesus e o Pai. No mundo que prega o isolamento, a intriga, o ódio, que quer arraigar o ressentimento do rancor, em um mundo que se prega apenas a vaidade, a unidade física, que hoje as plásticas é alguém buscando ser igual ao outro, nós, enquanto igreja, precisamos, neste momento em que se prega tanta coisa ruim, sermos um no amor, no crescimento em Cristo, entendendo que eu devo respeitar as diferenças, porque nós não somos iguais, mas não sendo iguais, Cristo nos une. Não devemos andar como um homem natural. O crente faz parte do corpo de Cristo, portanto, é uma nova criatura. Vivamos nesse tempo de diferença, a unidade em Cristo Jesus. Talvez a pergunta é: como eu posso viver esta unidade? Como pastor, em meio a tantas diferenças, como eu posso viver essa unidade? Primeiro, preservando e enfatizando na vida, na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, os valores do reino de Cristo. Quando eu priorizo Cristo, eu começo a ser um, porque eu não vou olhar as diferenças, eu vou estar nas diferenças sendo um em Cristo. Segundo, como eu posso viver esta unidade? Tendo o entendimento de que o fato de ser diferente não pode impedir que haja unidade. Nenhum impedimento por meio da diferença pode acontecer. Somos diferentes culturalmente, educacionalmente, na forma da educação, somos diferentes nas nossas ideologias, somos diferentes em algumas práticas e pensamentos, mas somos um em Cristo. Terceiro, como eu posso viver esta unidade? Desenvolvendo a unidade e tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. É isso mesmo. A minha oração é que nesta manhã a palavra de Deus, tão somente a palavra de Deus, encontre guarida no meu e no teu coração. Somos um em Cristo, em meio a tantas diferenças, que continuemos exaltando o nome de Jesus. Vamos louvar, tia Lê? Vamos louvar, porque no louvor também há unidade. No louvor também nós conseguimos expressar que somos um em Cristo. E aí uns cantam mais alto, outros menos, uns afinados, outros desafinados, mas tudo é para a glória do nome de Jesus, porque dons e talentos todos nós temos, cada um com o seu. Então use o seu dom, use o seu talento para ser um em Cristo Jesus. Amém. Que Ele cresça, somente Ele cresça, e que nós diminuamos, para que Ele apareça sobre as nossas vidas.
de mim e menos de mim e menos de mim e menos de mim. Menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, mais de ti. Louve o Senhor na tua casa, de ti. Mais de ti. Menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã tão especial que nos concede, por termos mais uma oportunidade de acordar e usufruir de mais um dia que o Senhor nos permite. E nós pedimos ao Senhor que neste dia, ó Pai, nós possamos depender do Senhor, que possamos esperar no Senhor, confiar piamente no Deus da nossa salvação. Pai, abençoa-nos neste dia, para que em tudo que nós fizermos, possamos glorificar, exaltar, enaltecer o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos meus irmãos, por cada uma das minhas irmãs e famílias que cultuaram ao Senhor conosco. Pai, eu quero aproveitar e orar por minha irmã Rosângela,
a minha diretora da minha escola, ó Deus, que teve o privilégio de ouvir da tua palavra nesta manhã e cultuar o Senhor conosco. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a Rosângela, a sua família, abençoa todos os meus irmãos que juntos conosco, Pai, nos reunimos para aprender da tua palavra, que a mesma produza em nós essa transformação, que nós sejamos um em Cristo, em meio a tantas diferenças, que a diversidade, ó Deus, não venha trazer para nós desunião, mas que a diversidade traga unidade, por meio do respeito uns aos outros, por meio do amor uns aos outros, e que nós possamos entender que em meio à diversidade, Cristo é o nosso modelo maior de unidade. Muito obrigado. Leva os nossos lares em paz. Permaneça conosco neste dia. Prepara o nosso coração para o culto à noite, que às 18h30, Senhor, possamos nos reunir mais uma vez para glorificar o teu santo nome. Muito obrigado. Oramos assim, no nome de Jesus. Nos encontraremos às 18h30, se o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.